Hoje eu quero trazer aqui para vocês mais uma fábula para a gente refletir sobre o conceito de liberdade, o quanto realmente nós queremos ser livres. E para isso eu trouxe novamente, o livro sobre as fábulas de La Fontaine, para a gente poder ler aqui uma fábula e refletir sobre esse assunto. Então vamos à fábula. O lobo e o cachorro. Um lobo que era magro de dar dó, pois boa vida não lhe davam os cães de guarda, certo dia encontra um desses animais, tão gordo e tão forte que era de fazer inveja. O cão, que estava perdido, pois se distanciou dos donos enquanto eles passeavam, em vez de atacar o lobo, deu-lhe um pedaço de carne que trazia. O lobo comeu com prazer, mas temendo que o cão o atacasse, como os outros cachorros que tentavam se aproveitar de sua fraqueza, dirigiu-lhe a palavra humildemente e fez um elogio, dizendo-lhe que admirava sua robustez e que gostaria de ficar como ele. O cão explicou-lhe: se quer ser bonito e gordo como eu, deixe o bosque e me acompanhe. Seus semelhantes são miseráveis, pobres, diabos sem opção, cuja única condição é morrer de fome. Venha comigo, você terá um destino melhor. O lobo perguntou: o que será necessário fazer? O cachorro respondeu: quase nada, é mesmo pouca coisa. Basta afugentar os que portam cacetes, ouvem mendigar, defender a todos os da casa e ao dono com agrados receber. Em troca da caça que você conseguir, as pessoas lhe darão moradia, carnes, quem sabe até lombo, restos de ossos, de peru, perdiz, frango e pombos. Isso sem falar de muitas carícias. Venha comigo, você irá sentir prazer em ter um senhor. O lobo, já antevendo tamanha felicidade, chora de emoção e decide acompanhar o cão de guarda, percorrendo o caminho que o levaria à fartura e aos bons tratos. Ele vê algo que lhe parece suspeito no pescoço do cachorro e pergunta: que é isso no seu pescoço, amigo? Nada. Mas como nada? E essa pelada? Essa é a marca da coleira que põe em meu pescoço quando eu fico preso. Coleira? Preso? Indaga o lobo surpreso. Não se pode sair quando se queira? Nem sempre. Isso importa? Claro, tem muita importância. Eu nunca trocaria qualquer iguaria à liberdade. De todas as suas refeições, eu não quero nenhuma. O preço que eu teria que pagar por elas é muito alto. Dizendo isso, o senhor lobo desaparece por entre o verde bosque e vai caçar. E aí aqui, gente, essa fábula é muito interessante, porque a gente vai tratar sobre o conceito de liberdade, o quanto nós realmente queremos ser livres, o quanto muitas vezes nós trocamos essa liberdade por facilidades, por comodismos. Então essa é a reflexão dessa fábula, sabe? Será que a gente está sendo um lobo ou será que a gente está sendo um cachorro? O cachorro, ele obedece ao dono, ele é um pau mandado ali, e o lobo não, o lobo é uma criatura livre. E aí a gente vê, que essa criatura, que ela é independente, ela vai pensar, ela vai agir por si mesma, ela vai fazer as coisas por si mesma. Ela não vai depender da opinião do outro, não vai depender das crenças, das ideias, sabe? Depender de que venha alguém para salvá-la, depender de que tenha um porta-voz do povo para falar onde ela precisa ir. E hoje o que a gente precisa, parar para pensar realmente é isso, O quanto a gente ainda escuta e acha que, nossa, vai vir alguém para me salvar. Nossa, esse político vai ser o político que vai salvar o rumo da nação. Sabe assim, o quanto que a gente coloca a nossa liberdade de pensamento, de escolha, de opinião em cima de outras pessoas. E o quanto isso nos mantém presos ainda, A gente não consegue enxergar um mais além, um bosque, sabe assim? A liberdade, a gente não consegue ver quando a gente está preso a essas amarras, a essas crenças, porque a coleira, o que ela significa? Vamos pensar? A coleira é algo que te prende, é algo que está ali, está te incomodando, mas tá tudo bem, pelo menos eu tô na minha segurança, pelo menos eu tenho o que comer, pelo menos eu tenho ali o meu trabalho. Você está entendendo? Então, assim, a gente precisa refletir sobre como a gente pode deixar de ser escravo da opinião dos outros, deixar de ser escravo de um sistema e a gente mesmo passar a pensar e agir por conta própria. E aí aqui ele fala uma frase bem interessante da gente refletir. É bom lembrar que viver solto é completamente diferente de viver livre. Olha só, que interessante. E aí se a gente pensar assim, nós aqui no Brasil, vivemos numa democracia, será que nós somos verdadeiramente livres?
E nas outras democracias do mundo? Será que são verdadeiramente livres para pensar? Porque assim, gente, a gente é muito manipulável. O cérebro humano ele é muito manipulável e isso é muito fácil de se fazer. Então, o que acontece é que aquilo que a gente ouve, os filmes que a gente assiste, notícias que a gente vê, sabe? Tudo isso vai sendo incutido na nossa cabeça, nas nossas ideias, e você acha que você é livre, só que você está sendo conduzido, sabe? Por uma dinâmica social. E aí, quando a gente para reparar, né, que, olha, talvez estão tentando colocar uma coisa na minha cabeça, né, de que o mundo não é um lugar seguro, de que eu não posso confiar nas pessoas, de que eu nunca vou ser amado, enfim, uma série de coisas aí, né? Se a gente for ver filmes, desenhos infantis, que a gente tem que tomar muito cuidado também com muitos desenhos, né, que a gente coloca para as crianças, porque vem um monte de crenças sendo incutidas na nossa cabeça. Então, quer dizer, nós não somos verdadeiramente livres se a gente não presta atenção nisso. Porque quando a gente começa a enxergar, olha ali uma mensagem subliminar, olha ali aquilo ali querendo que eu pense daquela forma, então você passa a pensar por si mesmo. Então a lógica dessa fábula é: vamos valorizar essa nossa capacidade de pensar por nós mesmos, de fazer as nossas escolhas. Por mais que o mundo esteja dizendo que aquilo que é certo, aquilo que é, sabe? A gente precisa parar para analisar se realmente a gente acredita naquilo, sabe? Porque senão a gente vai ser conduzido como meros ali, enfim, como se fosse um gado, né? Sendo conduzido ali por um boiadeiro. Então a gente precisa realmente fazer essas análises. E por fim, para a gente finalizar aqui, né, aqui na moral da história, uma das coisas muito interessantes que ele fala é que a liberdade é tão somente a capacidade de viver com a consequência dos próprios atos e atitudes. Então, gente, até tem uma frase do Freud em que ele fala assim, que a gente não deseja verdadeiramente a liberdade. Sabe por quê? Porque a liberdade, ela exige responsabilidade e nem todo mundo quer ser responsável. Existe essa frase do Freud que é muito interessante. E realmente, a gente ser livre requer que a gente tenha autorresponsabilidade, que a gente se responsabilize pelos nossos atos. Se as coisas não vão bem na minha vida, eu sou responsável por mudar aquilo, entende? Não é o governo, não é a minha família, não é o cliente que me passou a perna, ou qualquer coisa que tenha acontecido que você sai responsabilizando os outros. Não, sou eu mesmo que sou responsável. Então, assim, eu tenho que lidar com as consequências dos meus atos, sabe? É muito interessante a gente refletir sobre isso. Essa é a fábula, né, que eu trouxe hoje aqui para a gente refletir sobre esse conceito de liberdade. Então, comenta aqui no vídeo se fez sentido para você, se você se sente realmente livre ou se você ainda acredita que tem muitas coisas que você pensa, mas que talvez seja porque você esteja sendo induzido. Reflita aí se tem alguma coisa na sua vida em que você sente assim que você está preso. Mesmo que você esteja livre, mas você se sente preso de alguma forma? Comenta aqui, salve esse vídeo para você refletir, volta para me contar, compartilha aí com seus amigos e curte, que isso é muito importante aqui para o nosso algoritmo. Um abraço e até a próxima fábula, que em breve eu vou trazer para vocês.